Escola? Tem, ele tá lá programado, na verdade. Deve sair sexta, manhã ou sábado. Eu não posto tudo todo dia, não, né? Você acha como seus influenciadores têm vídeo todo dia? Entendeu? Elas gravam vários. Pegou a... Não é possível, né? Às vezes... Podemos? Então vamos lá. Continuando aí. Ei, lá na aula de ontem, a gente estava falando sobre os ímãs, e aí a gente falou algumas propriedades. Não, falar eu tô falando, né? Eu só quero ser ouvido. Tem como eu ter a atenção de vocês? Eu só quero atenção, só. Já tô feliz. Desculpa, posso atrapalhar aí o assunto, minha aula? Isso. Tudo que o professor, eu quero é só atenção. Você assistiu até aí, escreva atenção. Então vamos lá. Continuando. A gente já sabe um dado fundamental e básico sobre os ímãs, né, Esté? Que é o quê? Que é o quê? Dois polos. Entendi. Norte e sul magnético. Eu não vou ficar descrevendo, não, que eu quero ir direto para nossa casa aqui. Desculpa. Foi mal. Pode ser um pouquinho no meu tempo? Qualquer coisa você acelera o vídeo aí. Continuando. A gente viu o seguinte, que eu tenho polos de nomes iguais, que eles vão se repelir, né? Norte, sul e sul, vai ter repulsão entre os ímãs. E polos de nomes contrários, norte e sul, vão se atrair. Beleza? A gente viu que se quebrar um ímã, ele continua sendo ímã. E aí tem um outro dado aqui, que a gente falou, se eu não me engano, a gente falou, se não falou, fala agora, para ficar mais claro para a gente ir para o globo terrestre aqui, que é o campo magnético. Comentei, sim ou não? Então vamos lá. O que é marrom menos, então? Então, não expliquei. Quando a gente fez o assombramento lá com o braço da Jaqueline, que foi ela segurar e eu tentar aproximar, a gente percebeu uma coisa, que antes de encostar o ímã, tem algo invisível que a gente não vê aqui. Meio cabuloso, né? Lá no passado, talvez por falta de conhecimento, a gente ia acreditar em outras coisas, né? Macumba, feitiço, tá possuída essa pessoa que tá com esses dois negócios pretos na mão aí e tal. Mas aqui tem uma explicação. Chama campo magnético. O que é o campo magnético? É uma região próxima do ímã, onde eu tenho linhas de indução magnéticas que ficam tangenciando o ímã. Entre aspas, seria como que se em volta desse ímã aqui, tivesse já o magnetismo já distante. E isso é notório, porque quando eu vou aproximar dois polos de nomes iguais, eles já começam a interagir antes de eu encostar. Quanto mais potente... Bom dia, Cristian. Nossa, pula a janela e logo. Continuando. Esse é o Cristian. Por isso que, quanto mais forte for o ímã, mais distante vai ser o campo magnético.
Bom dia. Mas vai ser legal bater palma para isso. Quanto mais potente for o ímã, mais longe vai ser o campo magnético. Não, calma aí. Entendi. Seria que se eu pudesse colocar isso aqui dentro de um lugar fechado e fazer isso aqui, ó. Ele tá falando isso aqui, ó. Seria ele ganhar um impulso, né? Porque eu tenho polos de nomes contrários. Sim. Mas eu ia precisar do ímã potente e talvez um menor para isso ir mais longe. Beleza? E aí, o que eu quero comentar com vocês é sobre o campo magnético, que é o seguinte. Todo ímã, ele vai ter um campo magnético. Quanto mais potente, maior o campo magnético. Lá no primeiro ano, quando eu fui explicar sobre gravidade, para quem estava aqui, talvez lembra ou não lembra, eu falei para vocês que existem 2 tipos de força na natureza. Forças de interação. Eu tenho força de contato e força de campo. Como que funciona ela? Uma já implica a ideia. Força de contato precisa eu ter o contato, eu tenho que encostar. Tipo aqui, ó. Isso é uma força de contato. Agora eu tenho a força de campo, que não precisa de eu encostar. Exemplo básico, talvez foi com o Christian aí, lá na cama dele, gravidade maior. Lá ele não deu conta de levantar. Passa isso por mim também, todos os dias. É difícil. A gravidade é uma força de campo. Não tem ninguém aqui, ó. Mas fraquejou, vai pro chão. Certo? No ímã, pode perguntar. No ímã é a mesma coisa. Não precisa encostar para repelir. Antes de encostar, ele já vai distanciando um do outro. Aqui é uma força de campo. Tanto que se eu colocar a minha mão, vai acontecer a força de campo do mesmo jeito. Não vai impedir. Claro, dependendo do material, espessura, pode bloquear. No meu caso, minha mão não vai acontecer. A força de campo, nesse caso, vem por causa do campo magnético. Dado, né, extremamente importante. O campo magnético de um ímã, ele sempre sai do norte, Daiane e companhia, e vai para o sul. O campo magnético de qualquer ímã, pode ser de barra, de círculo, de U, pode ser de qualquer jeito. Ele sempre sai do norte e vai para o sul. Sim, ele pode sair do sul e ir para o norte também, ao contrário. Sabe onde vai acontecer isso? Na sua lista de exercício, na sua prova, para te confundir. Lá no Irmão do Jorel, lá no Teletubbies, lá no Roblox. Lá é tudo de jeito. Beleza? Vai ter lá na prova sim para te confundir. Mas a orientação do campo magnético sempre é do norte para o sul. Eu acabei de falar aqui, velho. Não pode ter uma questão falando de Teletubbies, não? Na sua infância, quando você ia para a escola só... Espera aí, velho. O Christian deve vir agora, hein, brother? Aguenta a mão um pouquinho. Reflexo na ONU, mano. Certo? Pode, assim, eu tô enchendo o saco, não vai vir Teletubbies lá não, mas a ideia do exercício, não, velho, tá de boa. Tá de boa. A ideia lá no exercício é te falar que um ímã... A gente... Chegou já na hora de ir embora, Cris. Chegou adiantado pra amanhã. Obrigado, Christian. Você fez eu sentir que eu cheguei mais cedo. Ei, bora lá. No seu exercício lá na prova, talvez vai vir o seguinte, sabe aquelas questões que vêm de proposições ou afirmativa? Tipo afirmativa 1, aí você vai ter que falar verdadeiro, falso, verdadeiro. Marque a sequência correta. Talvez nenhuma daquelas proposições vai vir falando. O ímã em formato de U é diferente do formato de barra, porque o campo magnético dele sai do sul e vai para o norte. Está errado. Está errado. Aquelas proposições pode vir isso. Como assim, professor? Não entendi o gancho aí. Em vez de você ter uma
questão que tem uma pergunta e A, B, C, D para você marcar, vai vir lá um contexto, vai vir 3 afirmativos para você falar. É a primeira verdadeira? A segunda é verdadeira? Aí depois você vai marcar. Verdadeiro, falso. Aí tem uma sequência. Entendeu, né? Amém. Continuando. Todo ímã tem um lado norte e sul e o campo magnético sai do norte e vai para o sul. Boa. Como que eu faço para saber? Se for na prática, tem que ser igual o Iberê mostrou. Ou você tem que ter um gaussímetro, que é um aparelho, ou você tem que ter um identificador de polaridade, que é um negócio que você compra no Mercado Livre. E no exercício, na sua prova, ele vai dar um indício. Ou ele vai falar... Mostrei isso aqui para vocês? Vocês vão ver aqui agora, então. Isso aqui é um ímã em formato de U, igual lá do pica-pau, que ele fazia com pé de pano e grudava as coisas. Didaticamente, até o Iberê comentou lá no vídeo lá, mas em termos de exercício, que no fritado isso aqui a gente vai resolver exercício, prova e assim por diante, o ímã, lá na sua prova, se for coloridinho, se eu for fazer um vestibular, o que seja, ou ele vem vermelho e azul, vermelho é o norte, azul é o sul, ou ele vem falando norte e sul, ou ele vai vir pintado de preto, que vai ser o norte, e lado branco sul, ou ele vai vir com a legendinha, falado, sei lá, essa parte que eu desenhei estrelinha é o norte. Até hoje eu não vi exercícios do tipo que não fale. Ou ele vai te dar alguma informação, tudo bem aí, Daiane? Ou ele vai te dar alguma informação no texto justificando que um lado daquele ímã é norte ou sul. Aí se você descobre que um lado é norte ou sul, você descobre o outro. Porque o ímã só tem... Ele é bem fraquinho comparado com esse aqui, viu? Ele é bem ruinzinho. Ele é bem fraquinho esse ímã. Viu? Eu tenho um amorzinho por ele. Você vai pegar. Ele é bem fraquinho. Não tenta grudar para cair. Se cair, vai ter que pagar 2 para mim. E quebrar. Olha o dinheiro da creche vindo para mim. Passa aí, pô. Fala, velho. Pergunta, Pablo. Pergunta, Pablo. Qual que é o... Tá escrito aí, ó, bonitinho. Acabei de explicar aqui. Continuando. Perguntas? Perguntas? Não, sem viajar, né? Perguntas? Se tiver um quê? Ah, e aí? Uai, se estiver no meio certinho, vai puxar para os dois lados. Bagulho metálico? Tá preso? Tá móvel? Uai, vai puxar para um dos dois lados, brother. Agora, saber se estiver no meio certinho, com certeza não vai. Vai ficar ali meio paradinho. Entendeu? Acho que... Perguntas? Não? Vou responder uma pergunta aqui extremamente importante. Esther me fez a seguinte pergunta. Professor, quando eu tenho ímã, tem algum lugar do ímã que ele é mais forte? Tem sim, Esther. Todo ímã, ele vai ter o campo magnético. De novo, ele sai do norte e vai para o sul. Outro dado extremamente importante são linhas fechadas. O que significa isso, Daiane e companhia? O campo magnético sai do norte e vai para o sul, e aqui dentro ele passa aqui, ó. Então são linhas fechadas. Respondendo a pergunta que a Esther me fez foi, onde existe uma região no ímã onde ele é mais forte, mais intenso? Sim, é nas regiões extremas das polaridades aqui, ó. Seria nesse lugar aqui e nesse lugar aqui. Nas regiões polares de qualquer ímã, independente do formato dele, ele vai ser mais forte ali. Porque as linhas de indução magnética, que são essas que eu desenhei, elas são mais densas, elas estão mais juntinhas na região polar. Por elas terem uma densidade muito maior, a potência, a intensidade magnética é maior. A minha amiguinha viu, não? Certo? Te respondi, Esther? Beleza. Respondendo a pergunta da Priscila aqui agora. A pergunta da Priscila foi... Professor, e a bússola?
Ela é um ímã? Já ouvi falar isso. Eu assisti um dia no canal da Kéfera. Tudo bem, Priscila. A Kéfera estava certa. Isso aqui são bússolas. Também eu comprei no Mercado Livre, tem um amor e carinho. Quebrou, me dá 10 de volta. Cada um quebrar, 10 de volta. Isso. Sério? Tem que comer ele nascer, né? Continuando. E aí, a bússola, aqui é bem das mais baratinhas, mas ela funciona bem. Beleza? Toda bússola, a gente já ouviu falar uma coisa da bússola. O que que é? É isso mesmo que a Priscila falou. A Kéfera falou que aponta para o lado norte. Realmente, toda bússola, quando a gente usa ela, e ela fica bonitinha, assim que você usa a bússola, você põe ela lá bonitinho, livre de algo que esteja gerando um campo magnético, aí uma parte dela vai apontar para o norte. Nesse caso, o que eles fizeram? Como é uma agulha magnética toda metálica, eles pintou só um lado de vermelho. Vermelho é norte. Se eu aproximar do ímã, ele vai interagir com esse ímã. Beleza? Aqui dentro da bússola, isso aqui a gente chama de agulha magnética. E essa agulha magnética é ela é um ímã. Essa agulha magnética é um ímã. Beleza? Beleza. Essa é a dúvida da Esther junto com a Priscila. Elas querem saber como que a bússola aprendeu desde pequenininha a apontar para o norte. Aqui, ó, Pablo. Leva lá para vocês verem lá. Ah, ainda bem. Obrigado, viu, Rebeca? Agradecimento aí. Continuando. Aí você precisa estudar um pouquinho sobre geoposicionamento, né? Na prática mesmo, brother. Eu não sei te falar aqui agora, não. Você tá falando de jogo, esse doido. Tá bom, Deve ser, vai lá no Roblox, é? Minecraft? Meu Deus. Ei! Pablo, senta aí, velho. Pronto? Presta atenção. Lá atrás... faltou a Daiane aqui, para mim cutucar o professor dela lá do 7º ano. Lá atrás, a gente estudou em geografia sobre... Isso aqui é bússola? Isso aqui é bússola? Meu Deus, a juventude está perdida. Rosa dos Ventos. Você está voando? Meu Deus, pausa aí. O que a Rosa dos Ventos nos indica? Norte, sul, leste, oeste. A gente estudou sobre isso. Que a gente ficou até empolgado em desenhar isso aqui em todo lugar. O vermelhinho é o norte. Acabou de falar, você acabou de pegar o i aqui. Meu Deus. Perguntas? Se liga. Informação que começa a ficar importante, porque é um outro tipo de questão que você vai resolver. Nossa casinha, quando eu uso uma bússola, ela aponta para onde? E a gente aprendeu lá atrás com nossa professora ou professor que o norte da Terra está aqui em cima. Geográfico. E o sul está aqui embaixo. Perfeito. Os chineses já usavam lá atrás. Então foi eles, quando a gente pega a base histórica, fala que eles começaram a utilizar na prática primeiro que todo mundo. E aí é o seguinte, se eu tenho a nossa casinha, house, home, casa em inglês, viu? Aqui em cima é norte geográfico e aqui embaixo é sul geográfico. Beleza? Beleza? Não foi isso que nos ensinaram? Tá certo. Por quê? Ou como que a bússola sabe para onde é o norte? Quem está falando para ela? Se lá dentro é uma agulha magnética, ela é um ímã, ela está interagindo com a Terra. E aí o que acontece? Ela fica apontada assim, ó. Professor, você desenhou torto? Eu sei, tem uma justificativa para isso. Por isso que eu desenhei torto. Se, permissão concedida, se eu tenho uma bússola e ela aponta para o lado norte geográfico da Terra, e eu sei que dentro da bússola tem uma agulha magnética, a gente chama de agulha magnética, que ela pode girar livremente e apontar para o lado norte geográfico da Terra,
O que que significa isso? O que que significa? A Kéfera não explicou. O professor Edivan vai explicar. E aí? Tem! Meu Deus! Não se limite. Porque tem imã no ar, aí vai coisar assim. De novo. Não chute, não. Nesse caminho. Continuando, Daiane. A capa desse vídeo eu vou escrever Daiane lá. De novo. Quando eu uso a bússola, não é assim que usa ela, não. É assim, ó. De jeito aí. Você vai capotar, mas não vira. O norte está mais ou menos por aqui, ó, da Terra. Brasília, e vai subir nesse mundão aí. Beleza? Por que quando eu uso a bússola, o lado norte aponta para o lado norte geográfico da Terra? Por que ela sempre vai orientar? Tem alguma justificativa. Se lá dentro é um ímã e ele pode girar livremente, o que isso significa? Toda vez que eu uso uma bússola, o lado norte aponta para o lado norte geográfico da Terra. O professor está torto. É assim mesmo, vou justificar o porquê. Se aqui é uma agulha magnética, que é um ímã, tem norte e sul. Se ele sempre o norte sabe para onde está o norte geográfico da Terra, o que significa isso? O que significa isso? E aí, Bebeto? Você veio mais que lanchar e zoar a Christian. O que acontece aqui? O que está acontecendo? E aí, Lindsay? Lindsay? E aí, Maria Eduarda? Eu posso chutar se eu errar? Pode chutar se eu posso. Não, se eu falar, se eu errar, você vai. Eu vou espedrejar. Eu vou fazer um ha-ha-ha bem alto aqui para fazer no vídeo. Não, a gente está aqui para isso. Fala. Eu quero que é isso. Fala. Fala. Não, professor. A graça da minha aula é isso. Vocês participar. Então vamos lá. Sim, tem a ver com magnetismo que a gente está estudando. Agora presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Eu tenho uma bússola, onde aquilo que fica lá dentro dela é um ímã, viu? Toda vez que eu for usar ela, ela sozinha vai girar e saber onde é o norte da Terra. O que significa? Se a bússola, o norte dela já sabe onde é o norte geográfico da Terra, qual que é a ligação entre a bússola e a Terra? O que significa que a Terra pode ser? Deixar mais claro aqui para vocês. Eu tenho dois tipos de interação, certo? Olha aqui, Jaqueline, é agora o pulo do gato. Quando eu tenho polos de nomes iguais, o que acontece? Repele. Quando eu tenho polos de nomes contrários, norte e sul, se eu uso a bússola, que ela pode girar livremente, o lado norte dela aponta para o lado norte da Terra, significa que lá no norte da Terra tem um sul magnético. Logo, isso significa que a Terra é um ímã. E que eu falei? Você falou que eu tô errado, seu Poxa, o Cristo foi como mentiroso, Zé. Ele pensou. Ah, não é mentiroso, Zé. Mas se a Terra. Briga. Mas se a Terra é uma. Ei. Não, ele falou isso, professor. Se a Terra é uma, ela só tem os polos. É isso? Não entendi. Se a Terra está dizendo que a Terra é uma. É por causa do Então ela só núcleo, tem não é, o norte professor? e o sul. Uhum. Só em cima e embaixo. Só no meiozinho. Isso. Vou justificar aqui agora. Edivan. Calma. Edivan. Vamos por partes aqui agora. É por causa do núcleo? Onde você viu isso? Aquela rotação. Ah, não sei se Ah, deixa eu ver aqui. Mas você tá certo. Eu vou justificar aqui. Bonitinho. Toda vez que eu uso uma bússola, o lado norte da bússola, que é um ímã, aponta para o lado norte da Terra. Ele é sozinho. Se você pegar um ímã em formato de barra, amarrar ele no meio certinho, numa linha, prender ele num lugar e soltar, dar uma girar ele ali, ou soltar ele sozinho, o lado norte dele vai apontar para o norte geográfico da Terra.
Não é macumba, não, viu? Nem feitiço, nem sinal que você pode casar, jogar na Mega Sena, tigrinho, isso tem nada disso. Beleza? Vai girar sozinho. Todo ímã, que pode girar livremente em cima do seu próprio eixo, que é o que acontece na bússola, vai apontar para o norte geográfico da Terra. Todo norte interage com um sul. Vou fazer de outra cor aqui. Todo norte interage com o sul. Então, aqui em cima tem um sul magnético. E aqui embaixo na Terra tem um norte magnético. Por quê? Porque todo ímã tem um lado norte e sul, certo? Então, nossa casa, o planeta Terra, ele é um ímã gigantesco. Respondendo outra pergunta aqui que o Christian fez. A pergunta que o Christian fez foi, professor, se a Terra é um ímã gigantesco, por que não sai arrastando as coisas que grudam com o ímã, as regiões do polo? Porque o ímã da Terra, o ímã gigantesco que é a nossa casa, ele é fraquinho, beleza? Ele só é imenso demais. Ele faz uma varredura aqui no espaço. Como assim? Ele consegue cobrir todo o nosso planetinha. E ele tem uma função muito importante que a gente vai ver em outra aula, e eu vou falar um pouquinho sobre a aurora boreal, austral, aqueles lençolzinhos, justifica muito bem. Se você quiser pesquisar, melhor ainda. Que quando você chegar aqui, a gente só enriquece o que você aprendeu. Beleza? Então, a nossa casinha, a gente aprendeu com o norte geográfico aqui em cima, o sul geográfico aqui embaixo. Logo, do lado do norte geográfico, tem um sul magnético. Beleza? Se é um ímã muito fraquinho, como que esse negocinho aqui, coisa de milhões de distância? Porque eu consigo colocar, nesse caso aí, no centro de massa, no centro de gravidade dele. Eu faço um ímã em formato losango, equilibro ele no meio certinho, foi o que eu falei aqui agora. Se você pega o ímã em formato de barra e amarra ele no meio certinho, porque ele não fica capenga, ele tem que ficar retinho. Se você amarrar ele numa linha, deixar ele lá presinho, ele sozinho, que aí ele fica livre para girar. Ele gira sozinho e aponta para o norte. Porque ele consegue girar facilmente. O ímã da Terra é fraco. Só que as linhas de campo magnético, elas passam o tempo inteiro. Entendeu? Por nós aqui, o tempo inteiro do planeta Terra está passando. As linhas de campo magnético. Certo? É fraco. Mas quem interage bem? Ímãs que pode girar livremente em cima do seu próprio eixo. Exemplo básico, a bússola. Por isso que ela consegue girar. Por isso que talvez uma bússola que você comprar, você tem que esperar um tempinho. Vocês vai colocar ela lá, por isso que a recomendação da bússola, quando a gente compra ela, é você usar ela livre, no espaço livre, longe de interação com outro ímã, senão esse campo magnético pode interagir com ele, porque o campo magnético da Terra é muito fraco. Então esse é mais forte comparado. Se eu aproximar a bússola aqui, ele vai interagir com esse campo, não com o da Terra. Outra coisa, livre de subestação que tem muita energia, lugar que tem muita energia elétrica, porque energia elétrica, pode deixar aberto aí, energia elétrica gera campo magnético. Certo? Obrigada. Tem um outro bússola, cadê ela? Aqui, ó, bússola aqui, ó. Então, o campo magnético da Terra é fraco, só que ele fica passando o tempo inteiro pelo planeta, certo? Então, por isso que a bússola pode vir cá, velho. Olha o cara do magnético. Eu não, Certo? Importantíssimo. Da mesma forma que, de novo, da mesma forma que o ímã tem um campo magnético e tem uma orientação que é do norte para o sul, é o mesmo da Terra. Qualquer ímã que você estudar, o campo magnético sempre sai do norte e vai para o sul. Na Terra, ele sai do norte magnético e vai para o sul magnético. É assim que funciona. Aqui você tem que tomar um extremo cuidado, porque lá na hora de resolver exercício, seja na prova ou aqui comigo, o que o exercício vai te fazer para confundir? Misturar polo magnético com geográfico. São duas coisas diferentes. Quando a gente estudou lá na geografia sobre Rosa dos Ventos, lá, norte, sul, leste, oeste, isso é posição. Isso é posição. Então, norte é uma posição que eu tenho no planeta, sul, oeste, leste, assim sucessivamente. Quando eu uso uma bússola, eu estou interagindo com a força da natureza, que é o magnetismo. E esses polos, eles não se coincidem. O que significa? Eles não ficam no mesmo lugar. Isso é um dado importante também. Aqui é o norte geográfico
E aí uns 20 graus, isso varia com o decorrer do ano, ele muda, ele é sazonal. Aqui fica o sul magnético. Eles nunca é um em cima do outro. Leu errado na prova, errou a questão. Eles não coincidem, eles não ficam no mesmo lugar. A posição que é geográfica é num lugar, o magnético é mais distante. Por isso que eu desenhei ele tortinho assim, ó. Eles não é um em cima do outro. O sul geográfico que a gente trabalha aqui, o magnético vai ser um pouquinho para o lado. Beleza? Certo? Então, recapitulando e fechando, o campo magnético de qualquer ímã sempre sai do norte e vai para o sul, independente se é um ímã artificial, se é uma magnetita natural, se é o ímã da Terra, se é um eletroímã, não interessa o ímã que for. O campo magnético sempre sai do norte, Daiane, e vai para o sul. Beleza? O ímã da Terra é gigante, a força do campo magnético da Terra, né, da potência do ímã é fraca, só que ela consegue interagir livremente com a bússola que pode girar no próprio eixo. Beleza? Perguntas? Professor, e se uma bússola já estiver do lado norte da Terra? E aí? Tiver aqui? Uai, eu vou apontar para a região onde está saindo o campo magnético. Aqui, ó. Vamos falar que você está aqui na... O Trump te chamou lá nos Estados Unidos. Você está aqui, ó. Aí você... Opa, vou aproveitar e vou lá no Canadá. Tá longe, tal. Tá aqui. Aí você fala, não, eu vou lá no Canadá, dá um passeio lá. Para ver como é que vai ser a Copa lá e tal. Aí você vem para cá. Tô explicando, olha lá o que eu devo fazer. Olha lá, olha lá. O cara faz a pergunta. Acabei de falar, eu só quero atenção. Continuando. Quanto mais você subir aqui pro planetinha, a bússola vai apontar pro norte. Se você vir para a região... É porque quando você pega... Eu vou trazer um vídeo para vocês, para mostrar, mas você pode pesquisar isso também. O norte geográfico fica num lugar, o sul magnético, que é essa região aqui, ela fica um pouquinho diferente. O que demanda isso? É o núcleo. Na próxima aula a gente detalha mais um pouco. Não dá prazo agora ainda não. Se você estiver aqui em cima, aqui, ó. Vamos falar que você estiver aqui, a bússola vai ficar assim, ó. Norte e sul. Porque ela vai interagir para onde está entrando o campo magnético. Qual que é o lugar onde o campo magnético é mais intenso na Terra? Nas regiões, nos hemisférios norte e no hemisfério sul. Por que você está falando isso? Porque provas, exercícios, pode te falar. Ah, a região da linha do Equador, o campo magnético da Terra é mais intenso, ela é mais forte. Seria na região central. Não. Do quê? Não sei a relação, não. Frio? Não, o frio, você fala as regiões mais geladas? Não, isso tem a ver Isso tem a ver com índice de ensolaração, né? Sol. Porque o sol não bate nessas regiões, não aquece suficientemente, então fica mais gelado. Ela segue o hino. Gelado é por causa do sol, posição, inclinação, eixo. Mas por que ela vai do lado? Peraí. Sai. Vira. Tá fazendo a... Não entendi, velho. Ele vai pra... Sim. Por que chamaram aqui em cima de norte? O chinês denominou norte no imã e sul. Aí, como o norte da bússola só apontava para cima, ele chamou lá de polo norte. E o inverso de polo sul. Aí a gente estuda em geografia polo norte da Terra e polo sul, as regiões mais frias. Por isso chama polo norte e sul, por causa da bússola. Meu Deus. Tá vendo, não? Sayonara. Sai. Cadê a outra bússola? Obrigado. Oi. Se você assistiu aqui até agora, escreve Duda.